Vocês sabem o que é racismo estrutural? Pois é, eu vou compartilhar com vocês então um trecho de um vídeo de um palestrante espírita e que realmente tem me instruído muito. E são informações que corroboram aquilo no qual eu sigo e que muitos outros colegas que têm o mesmo pensamento também seguem, tá? Então, acompanhe esse trechinho. No capítulo 21, o personagem Hilário questiona o ministro Clarencio a respeito da diferença entre o perispírito do selvagem e do europeu supercivilizado. Vejamos a resposta. O instrumento perispirítico do selvagem deve ser classificado como protoforma humana, ou seja, uma forma primitiva de ser humano, extremamente condensado pela sua integração com a matéria mais densa. Está para o organismo aprimorado dos espíritos algo enobrecidos, como um macaco antropomorfo está para o homem bem posto das cidades modernas. Em criaturas dessa espécie, a vida moral está começando a aparecer, e o perispírito nelas ainda se encontra enormemente pastoso. Veja que esse texto está reproduzindo as teorias racistas do século XIX, alimentando no imaginário espírita a ideia de inferioridade moral dos povos indígenas e dos africanos. Resultado: recentemente um palestrante espírita defendeu a integração dos povos Yanomami à cultura branca. A maioria das pessoas espíritas sequer tem noção do significado dessa expressão, que na prática implica na eliminação das culturas desses outros povos. É racismo explícito associar essa ideia de protoforma humana ao perispírito dos indígenas e dos africanos. Não resta dúvida que todos nós, seres humanos da Terra, estamos mais ou menos no mesmo nível evolutivo e precisamos afastar qualquer ideia de supremacismo do imaginário espírita. As editoras espíritas precisam colocar notas de rodapé que deixem claro quando, por exemplo, o livro foi escrito. Que naquela época não se discutia ainda colonialismo, eurocentrismo, racismo estrutural, decolonialidade. Que a antropologia, ao estudar esses povos, observou que as diferenças se dão apenas no nível cultural e da tecnologia, e não da moral, como se pensava. Que alguns povos indígenas ou africanos podem ser tão ou mais desenvolvidos moralmente que os povos europeus, se for levado em conta, por exemplo. Então vocês viram nesse vídeo, então, que ele destaca numa obra de André Luiz, não é, o pensamento de um mentor lá na colônia, tá? E o que eu quero transmitir através dessa linha de raciocínio que nós encontramos, inclusive, na espiritualidade. E o que eu quero dizer com isso? Que, acima de tudo, são o quê? São seres humanos, certo? Não é porque muitas vezes estão na colônia que são perfeitos. Não. São espíritos que receberam o quê? Melhores esclarecimentos, realmente têm uma iluminação, mas trazem consigo em si o quê? Seus pensamentos, seus sentimentos, certo? Vamos dizer assim, a sua vivência, tá? Então, o que nós temos que tomar cuidado é exatamente o tipo de informação que muitas vezes nos chegam, né? Nada disso eu estou querendo dizer que não devemos confiar nas obras de Chico, muito pelo contrário. Chico, como né, a gente entende, como ele sempre se expressava, era um carteiro do além, aquele que recebia as mensagens, certo? De qualquer forma, vinha e transmitia. Médio bem confiável, realmente, que nos comprovou o mundo dos espíritos, certo? Mas, através disso, então, o que eu quero comentar de acordo com a minha própria impressão e o porquê que eu adotei, né, o termo espiritualista universalista. Porque é exatamente por causa disso, certo? Um dos fatores que me levou a procurar, né, ampliar os estudos, o conhecimento junto à espiritualidade, estava baseado nesse próprio quê? Racismo estrutural, certo? Que, infelizmente, eu vi muito dentro da doutrina espírita. Não estou
falando mal do espiritismo, da doutrina espírita em si. Não, certo? Mas simplesmente certos tipos de pensamentos, certos tipos de comportamentos, certos tipos de preconceitos que me levou ao quê? A buscar ampliar e compreender o seguinte: todos nós que estamos ainda neste mundo, independentemente, né, de onde moramos, enfim, nós então temos praticamente o quê? O mesmo tipo de padrão evolutivo, certo? E é um erro, né, esse tipo de pensamento achar que índios, africanos, certo? Por causa da sua cor, da sua cultura, sejam atrasados. Muito pelo contrário. São espíritos até muito mais evoluídos, com uma sabedoria muito mais milenar do que a gente possa imaginar. Certo? É exatamente isso que eu quero deixar claro. Para quê? Para que a gente pare com essa ideia do racismo, essa ideia de que cor, né, enfim, ela está influenciando no seu, né, processo evolutivo. Não, certo? A evolução nossa como espírito vai muito mais além do que essas meras, vamos dizer assim, formalidades que encontramos no mundo. E isso, infelizmente, está muito arraigado ainda em nossa sociedade, tá? Então, este vídeo apenas para esclarecer sobre esta questão e mais o porquê, então, no meu caso, eu adoto tanto a Umbanda quanto o Candomblé. Porque integrando exatamente isso, nós então conseguimos compreender melhor a linha de raciocínio que os benfeitores procuram nos transmitir. E a Umbanda, ela surgiu exatamente para quebrar com esse preconceito, para quebrar com esse racismo muito arraigado em muitos seres humanos. Através das mensagens simples de um caboclo, de um preto velho, no seu linguajar, eles estão dando lições de amor, humildade, lições do Evangelho que Jesus realmente nos deixou. E essas lições valiosas, elas nos tocam muito mais profundamente numa linguagem simples, muito melhor do que aquelas rebuscadas de pretensas pessoas que se acham superiores só porque estudaram mais. E não quer dizer nada, certo? Há uma diferença entre ter conhecimento, inteligência e sabedoria. Certo? Sabedoria é a vivência que a pessoa carrega dentro de si, independentemente do seu grau de instrução.